Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Bem-aventurado, eu vou ler os irmãos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Senhor meu Deus, nesta hora eu me coloco, Senhor, na dispensação do Teu Espírito, que não eu, mas que o Senhor possa estar falando hoje, Deus. Me ensina, me acalma, me dá força para falar pela Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Irmãos, não é fácil estar aqui nesse lugar. É uma responsabilidade, é um monte de borboleta no estômago, é um frio. Mas eu estou aqui para discorrer com irmãos esse salmo que o Senhor colocou no meu coração. Desde o princípio que a irmã Osmarina me convidou para estar aqui pregando, Deus me colocou esse versículo, esse salmo. E eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou falar? E o Senhor foi me dando um discernimento. E eu decidi ler o salmo com vocês e nós vermos o que o Senhor fala nesse salmo para nós. Glória Deus me deu assim, aleluia. que esse salmo fala de dois caminhos. E é o que nós vamos ver nesta noite. Bem-aventurado, a primeira coisa que eu pergunto para os irmãos, o que é bem-aventurado? O que é bem-aventurado para os irmãos? Aí eu falei, eu vou olhar no dicionário o que quer dizer bem-aventurado. E no dicionário bíblico, ambos dizem que bem-aventurado é feliz ou muito feliz, aleluia. Então, bem-aventurado, o versículo 1 fala, bem-aventurado, o irmão coloca para mim o versículo 1, por favor. Glória a Deus, aleluia. O versículo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente, quando vai andar, primeiro a gente anda, não é? Primeiro a gente anda com uma pessoa. Depois a gente começa a estar com ele em todos os caminhos, a sentar com ele. Neste versículo, neste salmo, esse aqui já tem, nós podemos ver, eu estava lendo ele, e podemos ver três coisas que o crente não deve fazer. Que o servo de Deus, a pessoa que quer servir ao Senhor, segundo a palavra dele, a primeira coisa é não andar. Não andar com aquela pessoa que não crê em Deus. Não andar com aquela pessoa que não acredita no Deus que nós servimos. Porque as trevas não têm comunhão com as luzes, né? E o jugo desigual não é bom. O segundo tópico que a gente olha, o destaque da definição é não se deter. Porque quando você anda, você vai parar com essa pessoa. Você vai começar a andar e logo você vai estar sentado. É onde fala no final do versículo. Estar assentado, aí já começam as conversas. E geralmente o ímpio, ele não crê em Deus. Ele descrê. E as coisas que ali vão ser faladas, não vai engrandecer, não vai falar de nada, não vai crescer em nada nosso conhecimento. Aí a gente pensa assim, o que é que nós estamos fazendo aqui? Muitas vezes nós estamos em um lugar que parece que não nos cabe. Não é porque nós somos melhor do que ninguém, é porque às vezes naquele lugar está faltando a unção daquele que nos chamou para a luz, para a sua eterna e maravilhosa luz. Eu creio que quando Davi escreveu este hino, ele estava num tempo que onde o povo tinha
uma facilidade para crer e para descrer na palavra de Deus. E Davi sabia que quando a gente anda com pessoas que não têm o mesmo posicionamento que a gente, está errado, não está correto. Passando para o versículo 2, a palavra do Senhor diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós estamos falando de ter prazer. O que é ter prazer? É fazer uma coisa que você gosta. Ter prazer é você estar alegre com o que você está fazendo. Será que nós estamos alegres em estar na casa do Senhor? Será que nós estamos alegres em buscar servir a este Deus que pode nos dar tudo? A palavra do Senhor diz que muitas vezes nós temos preguiça até mesmo de ler alguma coisa na palavra de Deus. E esse versículo diz que nós temos que meditar, estudar de dia e de noite. Porque o Senhor diz: errais, porque não conheceis as Escrituras. Se nós não conhecemos, como vamos praticar? Se nós não sabemos o que fala, o que diz, como que nós vamos mostrar e falar para alguém? Então lá fala para a gente meditar de dia e de noite. O versículo 3 nos fala: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. O que nós podemos aprender neste versículo? Que nós seremos firmes como as árvores, que nós não seremos atacados ou mudar de opinião pela circunstância. Que nós sejamos doentes ou sadios, tristes, a palavra de Deus diz que nós devemos cantar louvores quando nós estivermos tristes. Então a palavra diz que pois será como árvores. Então que nós temos que ser forte, nós temos que ter estabilidade emocional, saúde espiritual, a qual nos faz dar fruto, e um fruto forte, um fruto na estação correta. Não é bom? Quando está na época da manga, a gente comer manga. Quando está na época da goiaba, a gente comer goiaba. Cada época há uma estação. E todo fruto é bom. E se nós estivermos meditando, estudando, nós vamos cair aqui. Vamos ser plantados e vamos dar o nosso fruto. E as nossas folhas não murcharão. Lendo a palavra de Deus, eu vi que as folhas não murcharam. É nossa fé não abalar. É nós estarmos firmes com a nossa fé bem firmada no Senhor. Será que nós estamos plantados, irmãos, junto a ribeiros? Será que nós estamos sendo as fortes árvores que o Senhor quer de nós? Será que nossos frutos vão dar na estação correta? Qual é o nosso fruto? Ele está sendo seco ou verdejante? Aleluia. Só o Senhor é Deus. E que nós possamos sim dar frutos verdejantes o ano todo, até a vinda do Todo-Poderoso, até a vinda do Senhor, que dará paga por tudo aquilo que nós fizemos, por cada alma que nós formos, por cada pessoa, por cada abraço que nós demos àquele que está precisando, por cada palavra de consolo. Isso é fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo nos faz forte, nos faz verdejante e prosperar. Porque quando nós estamos bem por dentro, com as nossas ações, tudo em nós é melhor. Tudo em nós se torna melhor. Quando nós olhamos para muitos irmãos, eu mesma aqui às vezes fico observando uns irmãos que sempre, desde que eu congrego aqui, estão firmadas na rocha eternal. Filhos passaram sim por vales, por muitos vales. A Letícia é um exemplo muito grande disso, a irmã Luciene, muitos vales, mas não deixaram a sua fé. As folhas delas continuam verdejantes. E assim que as nossas folhas possam
está verdejante. O quarto versículo nos diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Olha que contraste, né, irmão? Enquanto nós somos verdejantes, firmes, eles são como a palha, que é moinha, que é palha, né? É algo fino. Então eles são como a palha, eles não têm substância, eles não têm valor, é algo sem valor. A palha, ninguém dá valor à palha. Para que serve a palha? Para queimar. Como? Onde vai ser o ímpio? Queimado. Então é um salmo que nos mostra quão grande o Senhor falou conosco. Dentro nesse salmo a gente tem abertura para todos os outros 150 salmos. Se nós lermos esse, estudarmos esse, os outros ficará de mais fácil ainda compreensão. Olha lá, fala que eles são como a moinha e como o vento. Como é que é o vento, irmão? Quem segura o vento? Aleluia. Quem segura o vento, irmãos? Ninguém. E ora ele está para cá, ora ele está para lá. O vento não tem lugar fixo, o vento não se firma. Então esse assim é o ímpio. Ele vem para a igreja, mas ele não tem constância. Ele não é como a árvore, ele não tem raiz, ele não tem força. Ele fica sempre para cá e para lá. Qualquer circunstância, qualquer coisinha, qualquer palavra que o pastor ou o irmão falar, serve para ele não vir mais ao culto, serve para ele não buscar mais de dia e de noite a palavra. Então que isso não venha acontecer conosco, que nós possamos estar firmes, porque qual será o destino da palha? Eu acabei de falar para os irmãos, é o fogo. E o do vento, e o nosso, como será o nosso destino? Será que nós vamos ter raiz? Ou será que nós seremos destruídos? Eu quero que cada irmão que está aqui hoje, que cada irmão que não pôde vir, possa ter raízes firmadas no Cristo. Aleluia. Possa ter raízes firmadas no Salvador Jesus, porque foi para isso que Ele veio, foi para isso que Ele morreu pregado numa cruz. Ele vai vir e vai julgar e vai levar aqueles escolhidos. E aos ímpios Ele vai dizer: apartai-vos de mim. Que entre nós não haja um ímpio, que entre nós possa ser raiz daquelas árvores plantadas ao ribeiro. Em nome de Jesus é o que eu desejo. O versículo de número 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. O lugar para onde nós iremos. Eu quero ir para o céu, ver Jesus, ver meu pai, ver minha mãe, ver Jacó, Abraão, Isaac. Subsistir aqui na igreja é caminhar para este fim. Subsistir, aguentar todas as coisas, se que saia elas boas ou não, é buscar este caminho. Porque na vida tem dois caminhos. O Senhor sabe o dia que nós nascemos e o dia que nós vamos partir para a glória. Mas o que nós vamos fazer, existe o livre-arbítrio. Neste meio tempo do nosso nascimento até a nossa morte, existe o livre-arbítrio. Existe a decisão que esse salmo fala. Qual caminho nós vamos tomar? Qual caminho nós vamos seguir? Será que nós vamos suportar os ventos, as tempestades, os vales? A irmã Luciene esses dias cantou um hino, que o Deus do vale é o Deus da montanha. Que nós possamos estar, quando passar no vale, esse Deus esteja nos carregando nos braços, porque eu creio que é assim. E quando nós estivermos na montanha, que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Porque no dia que Ele vier, aí Ele não vai ser mais o nosso advogado. Ele não será mais, mas sim o juiz. Ele vai sentar no grande trono, preparado por Deus, e vai julgar a cada um de nós. E que nós possamos ser as raízes, que nós possamos ser aqueles que perseveraram na congregação. Em nome de Jesus eu creio que todos nós temos que fazer escolhas, e essas escolhas determinam a nossa eternidade. A nossa eternidade com Cristo
Não depende do fulano, do Beltrano, só depende de nós. Só depende de nós. Só nós podemos saber o que fazer, o que decidir, aonde encostar, onde me sentar, com quem falar. Eu quero ser luz ou eu quero ser treva? O que eu quero na minha vida? Eu quero meditar na lei do Senhor, por mais difícil que seja, porque é muito mais fácil. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha lá na feira e nós estávamos falando o seguinte: é tão fácil você ir almoçar na casa do irmão Ademir e passar a tarde lá, não é? É tão bom comer uma chada, né? É tão bom ir para a casa da Judeni, que eu vou quase toda semana comer um cuscuz com ovo. Não, mas é bom. Nós sentamos lá, irmãos, 9 horas, 10h30 cedo. E muitas vezes a gente chega aqui na igreja 7h30, 8h30, olhando o relógio toda hora olhando o relógio. Nossa, não passa, a hora não passa. Mas estava tão bom em outros lugares. Você vai no shopping, você não vê a hora passar. Então que isso possa ser aqui também. Amém. Que nós possamos sentir o gozo do Senhor aqui na tua casa. Que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Porque servir a Deus, irmãos, como um fardo é muito ruim. Eu creio que não tem alegria nenhuma em ter um fardo. Porque diz: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então aqui é o lugar de nós deixar os fardos. Aqui é o lugar de nós termos leveza, paciência para ouvir a palavra do Senhor, paciência para entender, porque é só aprendendo que nós vamos colocar em prática esse amor. E que nós possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui. Aqui é uma escola onde nós estamos aprendendo todo dia a ter frutos do Espírito, a amar o próximo, a servir a Deus em alma, espírito e corpo. A palavra de Deus nos garante que se essas 3 coisas funcionam em harmonia, se o meu coração pensar em Deus, a minha mente, a minha boca e as minhas atitudes falarem do Senhor, quão maravilhoso é estar na casa de Deus. Porque quando você sente prazer em falar da palavra, quando você medita nela, você vê que até onde fala Jesus chorou, te enche do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela tem tudo para encher as nossas almas. Ela tem tudo para nos dar graça. Deus tem para nós vida de obediência. E aquele que obedece não sacrifica a sua vida depois. A palavra de Deus que é melhor obedecer do que sacrificar. Então que nós possamos obedecer a Deus. Às vezes a gente pensa assim: nossa, 10 mandamentos, é tanta coisa, né, para a gente fazer. Mas Jesus resumiu em 2 somente. E assim mesmo a gente ainda acha difícil. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como é difícil amar o próximo, né, irmão? Principalmente se ele pisar no nosso carro. Tem muitos irmãos aqui, não, tem muitas pessoas lá no mundo que falam: eu sou muito boa, mas se mexer com meus filhos, essa é a irmã Delma do mundo. Uma galinha choca. Se mexesse com meus filhos, irmãos, eu era muito difícil, mas o Senhor transformou a minha vida. Eu vou testificar para os irmãos como Deus transforma. Os irmãos todos aqui sabem que eu mexo com feira. Irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, hoje eu estaria morta ou presa. Nós fazíamos feira e eu fui para a feira. É o que nós estávamos acabando de falar, quando a pessoa fala que mexeu com os filhos. E nós fomos montar. E lá tem outros feirantes. Cada um quer o melhor lugar. Todo mundo quer estar no melhor lugar para vender. E nós fomos. E eu montando a banca, eu falei: não, aqui eu vou colocar. Eu falei: não. E virei as costas, irmãos. Que eu virei as costas, ela deu um tapa na minha filha. Rapaz, aquilo me tirou do sério. Eu comprei álcool, eu comprei o fósforo e fui pôr fogo na mulher. Mas o Senhor já tinha um plano na minha vida. Aleluia. Quando eu joguei o álcool, irmãos, ela virou.
Eu ia riscar o fosco, eu risquei e joguei, mas não pegou nem nela nem nada, porque o Senhor já tinha um plano. E nós duas agarrou na luta ferrenha, fomos parar na delegacia. Que adiantou isso, irmãos? Retornou o tapa da minha filha? Não. Não retornou nada. Mas a ira, ela é instantânea. Aí por isso que a Bíblia, ireis, mas não pequei. Eu nesse dia irei, pequei e repequei. Não conhecia Jesus ainda, né? Não conhecia, mas eu conhecia. E assim é a vida de cada um de nós. Cada um tem um calo, né, que não pode pisar. Mas nós devemos deixar pisar. Diz a palavra que tem que dar o outro lado. Como é que você leva um tapa no pé da orelha e tem que virar o outro lado? O povo fala assim, é fácil ser crente. Alguém aqui acha facinho ser crente? Eu acho difícil. Porque deixar tudo isso não é fácil. Se alguém te der um tapa, você tem que virar o outro lado. Hoje a gente faz porque é lavado e remido. Mesmo assim, irmãos, de vez em quando a gente fala, Senhor, tem misericórdia, me segura. Porque não é fácil. Mas eu creio que Ele vai trabalhando no nosso caráter. Vai trabalhando na nossa vida, na nossa existência. E nos fazendo enxergar que nada disso tem valor. É igual um trabalho. Eu, como todos aqui sabem, toda a vida, o Helene fala demais que eu sou consumida pelo trabalho. Fui muitos anos, até uns 4 anos atrás eu trabalhava de dia e de noite, dia e de noite, dia e de noite. Resolveu alguma coisa? Não. Trouxe complicações para a minha saúde. E eu só trabalhei para os meus filhos, porque o dia que o Senhor me chamar, para quem vai ficar tudo que eu construí? Então a gente é funcionário dos filhos da gente, porque tudo que a gente faz é para deixar. Meu pai era um homem muito seguro, irmãos. Graças a Deus, no final da vida ele converteu, ele lia a palavra todo dia. Mas ele era muito seguro. Ele não gastava com ele nada. Tudo para ele achava caro demais. Não, nós íamos levar ele para almoçar no restaurante. Ele falava, não, manda fazer uma marmitex para mim que eu como lá em casa. Eu falava, não pai, eu que vou pagar, vamos entrar. Não, minha filha, eu como um pouquinho para pagar isso tudo. Aí ele foi mudando. Ele falava, eu como muito pouco. Eu falava, pai, não é o tanto que você vai comer, é o tempo de qualidade que nós vamos ter. Eu agradeço a Deus, irmãos. Foi muito difícil perder os meus pais. Eu tive um luto muito comprido. Mas para a honra e glória do Senhor, hoje eu posso dizer que eu verei eles ainda. O Senhor é poderoso. O Senhor é maravilhoso. Porque Ele me deu bênção sem tamanho e sem medida. Só do meu pai e da minha mãe ter partido um dia e o outro já foi uma bênção tremenda. Porque eu imagino meu pai sem a minha mãe, ou a minha mãe sem o meu pai. Então Deus não permitiu, tanto que Ele foi maravilhoso, não permitiu que um soubesse que o outro morreu. Aleluias. E isso foi para glorificar o nome dEle, para que a gente pudesse depois dizer como o Senhor é bom, como Ele cuida dos seus. Eu agradeço a Deus a todo momento, porque Ele foi bom. Ele levou os dois, mas Ele deixou o conforto, porque Ele deu oportunidade para mim, para os meus irmãos cuidarem dele. Meu pai foi uma árvore plantada no ribeiro. Ele deu seus frutos, Ele cuidou de nós. E nós somos hoje o espelho do que Ele foi no passado. Graças a Deus que meu pai converteu e a minha mãe também. Triste seria se ele tivesse partido sem Jesus. Graças a Deus. A irmã Delma vai para o versículo 6, porque senão ela não para. Versículo 6 diz assim: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O caminho do justo, qual é o caminho do justo? Qual é o caminho do justo? O caminho do justo é bênção, porque o Senhor conhece. Será que Ele não conhece o do ímpio? Conhece também, mas Ele escolheu. Nós estamos escolhendo todo dia na nossa vida. Quando você escolhe servir e obedecer, o Senhor tem o quê? Bênçãos para nós. Nós somos conhecidos dEle. Será que todos nós aqui podemos falar: o Senhor me conhece? O Senhor me conhece. E o ímpio, ele não pode dizer isso. Ele não pode dizer que o
o Senhor conhece, mas o Senhor o conhece. Só ele que não quer conhecer o Senhor. Ele não quer servir a este Deus que é só bondade, amor. Ele é como nós. O caminho nosso é como nós sentamos. Deus pensa em nós, eu acho que da maneira que a gente pensa nos filhos. A gente só corrige os filhos porque nós queremos o melhor para ele. Então, quando Deus nos corrige, é porque Ele quer o melhor para nós. É porque Ele tem o melhor para nós esse dia. Qual será o nosso destino? O Senhor conhece. E nós? Conhecemos? O Senhor sabe para onde nós vamos. E nos deixou a oportunidade para saber também para onde nós vamos. Basta escolher o caminho correto. Basta ser o justo e não o ímpio. A decisão é nossa. Nós temos que lembrar que Ele morreu na cruz por mim, por você e para todos aqueles que estão buscando a verdade. O que é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. E Ele mesmo é a vida eterna. A irmã Marina hoje leu que Ele ia preparar um lugar para nós. E lá Ele está preparando esse lugar para cada um de nós. E Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que é que nós temos feito. Que nós podemos esconder o que fazemos de todos, mas do Senhor não. A palavra de Deus diz: aonde me esconderei do Senhor? Na montanha? Debaixo de uma pedra? Não. Do Senhor a gente não se esconde em lugar nenhum. O Senhor conhece cada um. E o ímpio, coitado, olha, ele vai perecer. E qual é a obrigação do cristão? Tentar fazer esse ímpio deixar de andar por esse caminho torto, dolorido. Tentar fazer com que ele enxergue quão maravilhoso é ir para o céu. Quão maravilhoso é conhecer esse Jesus da Bíblia. O nosso Salvador está batendo na porta de cada um e falando: conserta, olha, medita na minha palavra, ouve a minha voz, estou chamando por você, estou cuidando de você, estou livrando você. Mas nós às vezes nos fazemos surdo. Que nós possamos não nos fazer surdo neste dia, que nós possamos olhar para o nosso Salvador com o mesmo olhar que Ele olhou para nós. Que nós possamos ser o da direita que falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. E não aquele outro que falou: Senhor, meu bom, desce daí. Que nós possamos ter essa vontade, essa dedicação de buscar ao Senhor. Que nós possamos estar no caminho certo. Eu desejo a cada um dos irmãos que esteja buscando, que encontre a alegria de servir ao Senhor, que encontre aquela palavra de acalento. Aqui, hoje pode ter alguém que não conheceu a Jesus ainda. Você vai amá-lo quando conhecer. Quando você conhecer a Jesus, o Salvador da nossa alma, você vai saber o quão maravilhoso e quão bênçãos Ele tem para nós. Eu creio, irmãos, que o Senhor tem bênçãos inigualáveis para nós. E que nós não vamos perecer, mas vamos estar prontos para com Ele voltar para governar aqui por 1000 anos. Em nome de Jesus, eu creio que o nosso caminho Ele conhece. Eu creio. O Senhor é Deus de nós todos. E que nós possamos buscar e que nós possamos ser firmes e fiel com o Senhor. E eu agradeço a oportunidade. Peço a Deus que cada dia me dê mais e mais da tua palavra e do teu amor, e a cada um de vocês, em nome de Jesus.